estamos aqui na luta contra a impunidade, que estamos aqui a favor do povo de bem, que não suporta mais essa situação. E Lula solto, porque sabemos que tudo isso diz respeito a Lula, Zé Dirceu, a essa quadrilha que assaltou o país, que hoje faz chorar, né, faz chorar a população, que não suporta mais essa insegurança e essa impunidade. Sabemos que tudo isso diz respeito a Lula e não a pobres que estão na cadeia sem direito a advogados que recorram sem fim. Vamos falar a verdade. Porque para o povo brasileiro não restam mais dúvidas. Corrupto tem que estar atrás das grades. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra a deputada Bia Kicis, depois o deputado Pompeu de Matos. Deputada Bia Kicis. Presidente, esse é um momento de extrema importância para o Brasil, para a sociedade brasileira. Estamos aqui com a PEC 410 para ser votada, num momento em que vemos o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, se debruçando sobre um tema que já deveria ter sido pacificado há muito tempo. Quero dizer que, em primeiro lugar, é uma grande falácia o que foi dito ontem, de que precisamos votar a PEC e que isso passará uma mensagem de que as prisões que foram feitas antes teriam sido inconstitucionais. Não se trata de nada disso, tanto que no Brasil sempre a regra foi a prisão após a condenação em segunda instância. Somente quando essas prisões começaram a alcançar os poderosos, na época do mensalão, é que o Supremo, pela primeira vez, mais de 2 décadas após a Carta Magna, resolveu entender que a prisão não poderia se dar em segunda instância e houve uma mudança legislativa também, uma mudança infraconstitucional. Portanto, a revisão da legislação infraconstitucional deixaria claro que, sim, a prisão ela deve ser feita após a condenação em segunda instância, porque a presunção de inocência, ela não é absoluta e ela vai cedendo espaço a uma presunção de culpa, sim, quando você já tem a autoria, a materialidade e a autoria confirmadas em primeiro e segundo graus e não há mais dúvidas quanto a fato, porque o terceiro grau não revolve os fatos. O terceiro grau apenas examina, debruça sobre alguma nulidade processual, algum problema de defesa. Portanto, não faz o menor sentido, e tanto é assim, que no mundo inteiro, ou a pessoa já é recolhida à prisão após a condenação em primeiro grau, em grandes democracias é assim, ou em segundo grau, em terceiro grau, isso não existe. Isso é uma aberração, ainda mais num país em que um processo pode levar 30 anos e a prescrição ocorrer. E o pior, diga-se de passagem, que esse tipo de decisão vai beneficiar apenas os poderosos, pois as pessoas pobres que não podem pagar advogados para uma luta sem fim, essas serão recolhidas à prisão após julgamento em primeira ou segunda instância mesmo. Portanto, essa PEC precisa ser votada para trazer segurança jurídica, sem que isso invalide aquelas prisões que foram feitas após condenação em segunda instância anteriormente. É para trazer segurança jurídica e que se ponha fim a esse incessante revolver de decisões que está tanto botando o povo brasileiro numa situação de insegurança tamanha que hoje o povo brasileiro vê este parlamento e o Supremo Tribunal Federal como fatores de insegurança e, por isso, não apoiam mais nem a Corte, nem esse parlamento. Precisamos, inclusive, trazer para nós essa responsabilidade para que o povo saiba que pode contar sim com seus representantes, que estamos aqui na luta contra a impunidade, que estamos aqui a favor do povo de bem, que não suporta mais essa situação. E Lula solto, porque sabemos que tudo isso diz respeito a Lula, Zé Dirceu, a essa quadrilha que assaltou o país, que hoje faz chorar, né, faz chorar a população, que não suporta mais essa insegurança e essa impunidade. Sabemos que tudo isso diz respeito a Lula e não a pobres que estão na cadeia sem direito a advogados que recorram sem fim. Vamos falar a verdade.
e vamos aprovar essa PEC pelo bem do Brasil. Vai concluir. Deputado Pompeu de Matos, com a palavra. Senhor presidente, o PROS está em obstrução. Senhor presidente. PROS em obstrução. Senhor presidente. Protegido. Constituição não é uma folha avulsa que se rasga. Vou chamar Sheridan. Liga para Sheridan para mim. A palavra, deputado Sóstenes. Senhor presidente, nós pertencemos à 56ª legislatura da Câmara dos Deputados da República Federativa do Brasil. Estamos aqui agora na Comissão de Constituição e Justiça, a principal comissão da Câmara dos Deputados, para discutir sim uma matéria que talvez de verdade não deveríamos estar discutindo. Porque o STF, de 2009 para cá, já discutiu essa matéria 4 vezes. E as 4 vezes o STF manteve a decisão de um condenado em segunda instância ter que pagar a sua pena. Entretanto, os interesses daqueles que cometem crime de colarinho branco, daqueles especiais que estão repetidamente na prática da corrupção e que levaram este país à bancarrota e à quebradeira econômica, porque hoje o desemprego e as empresas que fogem do Brasil são frutos do desalento de governos que passaram, que só saquearam as contas públicas deste país, roubaram a Petrobras, roubaram os fundos de pensão de Postales, da Caixa, do Banco do Brasil, saquearam, compraram Passadina, deram dinheiro para governos totalitários como de Cuba, Venezuela e de países da África. E o povo brasileiro é que está pagando esta conta com desemprego. O povo pobre é que paga a conta da corrupção. Agora, com todo respeito aos eminentes ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu sempre faço um alerta aos ministros do Supremo Tribunal Federal, para que eles não sejam levados para a vala comum. Porque, deputado Francischini, nós dessa comissão e nós deste parlamento, somos olhados por muitos da população, lamentavelmente somos nivelados por iguais, como se fôssemos todos aqui bandidos. E aqui tem parlamentares e de todas as matizes ideológicas, dignos, honrados, trabalhadores. E, lamentavelmente, tem outros que envergonham o parlamento. Agora, o que não dá para entender é o Supremo Tribunal Federal, que não tem a mesma celeridade para julgar recursos de cidadãos brasileiros pobres que vão à advocacia pública e não tem dinheiro para pagar as grandes bancas de escritórios caríssimos desse país. Estes coitados, muitas vezes, alguns deles injustos em prisões, porque depende da Defensoria Pública, o STF não tem urgência para julgar essa gente. Agora, para julgar assim o crime em segunda instância, para colocar corruptos e um monte de outros condenados em segunda instância, ladrões, nas ruas, o Supremo Tribunal tem pressa. E o que é o dever de um deputado eleito pelo voto do povo? Diferente dos ministros do Supremo Tribunal Federal, é ecoar a voz do povo aqui. E o que nós estamos fazendo na CCJ hoje, senhor presidente, e quero aqui parabenizar a sua presidência, por ter entendido o clamor das ruas, que quer uma resposta desse parlamento. Eu quero, quando botar a cara daqui a alguns anos e for pedir novamente o voto do meu eleitor no estado do Rio de Janeiro, eu poder olhar para os olhos dele e falar: olha só, eu não usei o meu mandato para proteger corruptos, bandidos condenados em segunda instância. Todo país sério no mundo, condenado em segunda instância, paga a sua pena. É lamentável nós vemos aqui neste parlamento pessoas que querem proteger, sim, o bandido mor dessa nação chamado Luiz Inácio Lula da Silva. E é por isso que o Supremo Tribunal rebusca de toda forma. E espero que os eminentes tenham bom senso e entendam o clamor das ruas. Senão, o STF vai ter que se acertar com aquele que faz a realidade do Brasil, que é o nosso povo. O nosso povo está cansado de ver corrupto entrar numa porta, ser preso, e alguns
que conseguem habeas corpus soltarem pelas outras. O povo brasileiro quer ver justiça. E a CCJ hoje, sobre a presidência do deputado Francisquini, faz justiça ao clamor do povo brasileiro. Eu quero convidar aqui meus colegas que estão no trabalho, já são 2 horas, eu e a maioria de nós não almoçamos, estamos aqui desde as 10 da manhã, que venham votar e que derrotemos este requerimento, porque o Brasil espera de nós uma resposta. O Brasil espera deste parlamento uma resposta para condenarmos sim e colocarmos, cumprir o que está na Constituição. Respeito os colegas que têm divergência no mérito, mas a Constituição é muito clara. O STF, por 4 vezes, já disse que a prisão, a condenação em segunda instância é para se cumprir a pena. Mas o jeitinho, o arrumadinho brasileiro quer sempre arrumar um espaço para a brecha do que está claro na lei, para livrar os corruptos. Deus nos guarde, Deus livre esta nação desta gente. Deus livre a nação do sentimento da injustiça, que é o pior sentimento que uma pessoa pode ter. Nós precisamos viver a justiça de verdade nesse país. E a justiça de verdade nesse país é colocar os corruptos na cadeia e que lá cumpram as suas condenações. E eu quero só fazer um alerta para terminar, senhor presidente. A condenação do bandido Mor só foi a primeira. Vem mais outras tantas por aí e vai ficar difícil segurar, porque será condenado nas demais também, porque não tem jeito. A justiça, quando é feita, quem pratica o ilícito terá que pagar por ele. Parabéns, senhor presidente, vamos votar essa matéria, vamos votar para manter a prisão em segunda instância. Essa PEC ainda esclarecerá ainda mais, se é que resta dúvidas para alguns, porque para o povo brasileiro não restam mais dúvidas. Corrupto tem que estar atrás das grades. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra a deputada Bia Kicis, depois o deputado Pompeu de Matos. Deputado Bia Kicis. Presidente, esse é um momento de extrema importância.